Estamos de volta aqui. O Linkzinho, pra quem não lembra, fez esse vídeo aqui, tentando descobrir o final de Digital Circus. E ele parou na parte falando do Caim absorver a inteligência artificial, se o Caim morreu de verdade, falou que a bolha foi criada no Lisp, né, que é um sistema de inteligência artificial antigo pra caramba. E por isso que deu muito de problema no Caim, nas coisas. Parecem. E Isso é confirma isso. uma ideia pra gente que é uma coisa que ninguém pensa até o ponto atual, que é, tá, o Caim foi deletado, mas e toda essa coisa do projeto, sabe? Do projeto do circo digital? Se o Caim existia até então... Por isso que eu acho, tipo assim, que é um bagulho diferente. São duas coisas diferentes. Tem o Círculo Digital, que é um programa separado do Caim. Ele criou o Círculo Digital, mas não... Tipo assim, o Círculo Digital funciona sozinho. Ele tem influência do Caim, é como se fosse um jogo. E você cria coisas nele. Os, o, o jogo, ele continua funcionando sozinho, mas você coloca coisas e tira coisas dele. Assim, eu acho que funciona o Caim e o ciclo digital. O Caim, ele criou o ciclo digital, mas o ciclo digital funciona à base do servidor da CIA. E não um Caim. O Caim não faz funcionar o ciclo digital. Ele só faz o ciclo digital ter elementos que não teria normalmente, sabe? Ele adiciona elementos, ele cria, summona elementos. A bolha também existia e toda essa simulação também Ele estava criou acontecendo. Isso muita coisa significa que também. as A pessoas da lua, empresa da o CIA, sol. sejam elas quais forem, ainda estão rodando esse projeto até agora. Porque, bom, o mínimo que a gente pode esperar que esteja acontecendo é que se vários anos depois que o Kingo chegou no circo, a Hagatha chegou, aí o Jax chegou, aí a Pomni chegou, isso significa que ainda tem pessoas fazendo scans de cabeça pra dentro desse projeto. Tem Sim. personagens ainda sendo adicionados. A Pomni... Sim, mas não acho que seja algo intencional. Não acho que as pessoas escaneiam a cabeça deles intencionalmente, de forma proposital. Ah, eu quero entrar nesse negócio aí, fazer, testar. Não, acho que eles são, tipo, sem querer, tá ligado? Por exemplo, se a gente for considerar o tempo da série, vamos chutar alto e dizer que a Pomni chegou no circo digital faz 1 ano. Isso significa que faz mais de 20 anos que esse projeto existe. Alguém tem a consciência de que esse projeto existe e está mantendo ele funcionando. Isso confirma teorias que algumas pessoas tinham falado, até a respeito da Eu não tecnologia acho. do circo digital estar meio que avançando com o tempo. Tipo, muitas pessoas notaram, obviamente por conta do sucesso. Eu não acho. Não acho que esteja ainda em funcionamento a empresa da CIA. Porque no episódio 8, quando vai apresentar, né, as IAs, quando o Caim come a inteligência azul, o grid atrás da inteligência artificial, ele começa a sumir e começa a ficar tudo preto. E na minha cabeça significa que a CIA abandonou o Caim e o projeto. Então, eu não acho que a CIA esteja funcionando ainda, ou tipo assim, eles estejam nessa, tá ligado? Eles estejam tentando reviver o projeto, acho que não. Que se você for assistir os episódios da série um a um, você vai perceber que ela vai ficando muito mais bonita a cada episódio que passa. Isso é meio óbvio do porquê, né? É uma série milionária que vai ser passada nos cinemas agora. É óbvio que é porque mais dinheiro foi Não é investido no milionário. bagulho e ela foi ficando mais punk, Sim. vamos dizer assim. Mas tem Fica detalhes melhor. aí. Muitas pessoas citaram a ideia de que lá no episódio 8, quando a gente tem aquela cena que a Pomni observa seu reflexo no espelho, cena essa que já tinha acontecido no episódio 1, algumas pessoas acreditam na ideia de que a Pomni, assim como outros personagens, conseguem
perceber a mudança no próprio modelo, como se a tecnologia estivesse lentamente avançando e alguém estivesse constantemente atualizando os detalhes dentro da série. Os arquivos. O Kingo, por exemplo, era um programador dos anos 90. Quando ele tá mexendo no CMD ali, eu não me surpreenderia se ele cometesse algum erro, porque existem arquivos que aparecem ali de linguagens de programação que eu acho que nem existiam nos anos 90. Existem arquivos ali... Não, eu acho, isso aí eu não acho que seja, porque, tipo assim, tipo assim, no ano que se passa atualmente, né, o Digital Circus, ele não é 1966, tá ligado? Então, tipo assim, isso é uma coisa que o King criou. Então, o formato, o Windows 96, ele não é por causa que é o ano que se passa o Digital Circus. Eu acho que é porque o King criou essa interface do que ele conhecia, que era 96, que era quando ele fez. O Caim, ele trabalhava na CIA. Ele tem essa lembrança e ele criou com base nisso. Mas não acho que seja porque que mudou, modificou ou atualizou. Com ponto C. Novamente, para você que não manja de programação, isso seriam arquivos C++. feitos em C++, uma linguagem que é muito mais recente do que dos anos 90. O Caim e o Circo Digital é uma bolha de linguagens de programação que foram crescendo e foram sendo adicionadas todas depois. Tem arquivos ali que o Kingo nem deve ter conseguido identificar exatamente. Nada é destruído para sempre. E a gente sabe que existe... E por isso que ele não mexeu. Ele não mexeu nesses arquivos, porque ele não sabe mexer nesses arquivos. Ele mexeu no que ele sabia, que é a inteligência artificial, que é o ponto Lisp, que era o que ele trabalhava antes, tá ligado? Uma coisa que não foi explorada na série até então, o Void. Isso. Eu acho que é o episódio 9 que vai ter esse foco. A área que fica além do circo. A área que quando a Pomni foi uma... E outro também, a outra área que não foi explorada era o Playground, né? O parque de diversões, que era tipo um monte de lugar de tobogã e... Uma vez pra lá no primeiro episódio da série, ela chegou no Void e ela surtou. Eu acredito que o Void seja algo que está além do circo, ou seja, algo que está além do computador. Deve dar pra você perceber alguma coisa, talvez do lado de fora do PC, algo pra você conseguir descobrir uma certa verdade. Eu realmente acredito que os personagens precisam explorar coisas. E no piloto, na última cena, tem esse zoom out. E aí quando dá um zoom out do ciclo, mostra um lugar suspenso no Void, e aí quando dá outro zoom out fora do Void, tem o computador. Então, talvez seja uma saída. Coisas como Void ainda nesse último episódio, para talvez descobrirem toda a verdade de como eles chegaram até aqui. E é claro, fica-se o disclaimer que eu tinha falado pra vocês antes. Se o Circo Digital ainda está de pé, pelo menos de certa forma ele ainda tá de pé, isso é porque tem alguém mantendo ele de pé. Ele ainda funciona porque tem alguém atualizando os sistemas. Essa pessoa que tá atualizando os sistemas, se ela perceber que o Caim como inteligência artificial foi deletado, será que ela pode colocar uma outra inteligência artificial? Ou será que as próprias inteligências artificiais que nós temos dentro ali do circo podem fazer alguma coisa? Tipo, a bolha, por exemplo. Por mais que a criadora da série tenha falado que a bolha foi deletada junto com Caim, será que ela... As inteligências artificiais atualizam também, tentam, não acho. Porque, tipo assim, tem um episódio que diz que o Caim fala assim, que ele tá testando uma IA nova e tal. Então, eu não sei. Foi mesmo? Será que ela não pode voltar no último episódio de algum jeito? Não sei. Não o último acho. detalhe que acho interessante de citar antes de encerrar essa parte de teoria Improvável. sobre a questão da programação e tal, é que a série Digital Circus, como eu já falei 5 milhões de vezes, é baseado em I Have No Mouth and I Must Scream. Esse livro possui uma ideia interessante por trás da sua história. Um final um tanto quanto trágico. A ideia da história de I Have No Mouth and I Must Scream é que tempos depois de uma espécie de apocalipse, cara, sobraram tipo 5, 6 seres humanos vivos. Esses seres humanos que sobraram vivos estão sendo torturados há mais de 100 anos por uma inteligência artificial conhecida como AM, né?
N. Essa inteligência artificial criou ódio pelos seres humanos e está torturando eles eternamente. Um dos pontos no livro que são mais interessantes é que existe um grande sacrifício que acontece nessa história, onde um personagem praticamente fica condenado a sofrer eternamente ao preço de se sacrificar pelos outros. Muitas pessoas acreditam que esse personagem possa também existir na série, sendo ele o próprio Jax, que vai fazer alguma coisa imperdoável, sei lá, talvez empurrar o Kingo, explorar o passado de outros personagens, se tornar uma espécie de inimigo final, e aí, no fim das contas, ele pode se sacrificar para que outros personagens ou tentem fugir, ou tentem sair dali, ou, sei lá, tentem viver vidas normais, consigam descobrir a verdade, por exemplo. A ideia de um sacrifício não é exatamente... Seria legal. Ia, tipo, finalizar o arco dele legal. Com um sacrifício, porque, tipo assim, ele sempre foi o pau no cu e agora ele quer mudar, sabe? Tipo, ele percebeu as coisas que ele fez e quer ser diferente, quer fazer diferente. E agora não tem mais volta pra ele, agora ele tem que tomar essa decisão, né? tão difícil assim pra um personagem visto com tendências malucas, e muitas pessoas acreditam que isso pode acontecer. Mas eu não sei como que seria esse sacrifício, né? Como que seria o que aconteceria pra ocorrer esse sacrifício. Jax é o cara que vai cometer um sacrifício no final. Mas é interessante vocês se lembrarem, jovens, que desde o início da série, tudo já estava escrito, do episódio 1 até o episódio 9. Os episódios eles só foram sendo produzidos conforme o tempo, mas a criadora já sabia do final da série há muito tempo. Todos os dubladores que participaram da... E os dubladores também sabem do final da série há muito tempo, porque eles fizeram... Eles leram os episódios e ficaram muito tempo. Tipo assim, eu esqueci. Tipo assim, tem um Twitter da Cruciworks antigo falando que eles leram o roteiro e choraram com o último episódio, tá ligado? Então é muito tempo que eles sabem o final. Os dubladores sabem o final da série. Então, tipo assim como os animadores também, todo mundo sabe, menos a gente. produção do último episódio da série, o pessoal que trabalhou na animação, etc. Todos esses falaram que o último episódio era de desmoronar as pessoas. Era um episódio muito triste, com um final talvez meio azedo, dramático, tenso. E vamos ser sinceros com uma coisa, que se tem um personagem que as pessoas não amam de todo o coração ali no circo digital, esse personagem é o Jax, rapaziada. Tipo, nem todo mundo gosta do Jax. Inclusive, eu acho que se o grande final da série fosse todo mundo... Não, aí eu vou ter que defender o Jax, cara. Porra, tiraram pra bosta, cara, o menino, cara. Ou o menine. Porra, mas eu tenho que defender ele, cara. Muita gente gosta dele. Muita. Tipo assim, quase todo mundo que assiste React gosta, tem um monte de gente que gosta. Cara, não é pouca gente que gosta dele, é muita gente que gosta dele. Todo mundo reconhece que ele é um pau no cu, mas gosta do personagem dele, gosta dele, tá ligado? Porque ele é divertido, ele é legal, tá ligado? Ele quebra a quarta parede e tal. Ele é divertidão. Então o pessoal gosta dele. Viveu uma vida legal. E aí o Jax morre. Tá legal que ele é o personagem favorito da criadora. Nossa, se ele morrer, cara, vai ter tanta gente chorando, cara. Assim como teve com o Kane, o Caim sendo deletado, e teve muita gente chorando e, tipo assim, fazendo funeral, vídeo de funeral do Caim. Talvez um dia eu traga pesquisa, né? O pessoal fazendo um funeral. Teve vídeo, cara. O pessoal fazendo funeral do Caim. Mas, tipo assim, vai ter mais gente chorando e, tipo, vai ser Série, mas vamos ser desavassalador. sinceros que todo mundo ia cagar um pouco se o Jax morresse no final. Tá, o Jax morreu, mas e daí? Se tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. Ele já era um babaca. Não, muita gente vai ficar mal, cara. É assim como o Kian e o pessoal, tá ligado? O Mesmo. Eu Cal, acredito que tem só muita gente que gosta do Cal, Sal de Ordem Paranormal, um monte de gente gosta do, sei lá, fale vilões que todo mundo gosta, tá ligado?
Tem um monte, O cara. sacrifício do Jax no final não é suficiente pra ter um gosto amargo e um final amargo na série. A mensagem principal de Digital Circus já foi dito pela criadora que era o valor da vida estagnada, tipo o valor de você ter uma rotina. E lembre-se que esse foi um. Perguntaram pra ela qual seria uma das mensagens do Digital Circle. E uma das mensagens seria esse, que é o valor de uma vida estagnada. Mas não é a mensagem principal, ou todas as mensagens seria só essa, a mensagem que ela quer passar, tá ligado? É uma só das mensagens. Na sua vida, de você E ter obviamente ela não vai spoiler o final da série, tá ligado? Não vai spoiler tudo, cara. coisas que você faz sempre. Parte dessa mensagem final, pra mim, é os personagens aceitando o lado vermelho da história. Como a gente já tinha citado antes no vídeo, né? Toda aquela coisa da Pomni ter colocado a mão azul no começo, né? No primeiro episódio, que era quando ela queria muito fugir. E no oitavo episódio, onde a gente já tava entrando Não no arco confia final, ela coloca a Cruz mão Works. vermelha, aceitando o fato de que não tem saída. Eles vão ficar ali pra sempre. Não confie na Cruciworks, ela mente, cara. Ela mente. Não confie nas mentiras. Não acredite nas mentiras dela. Que se eles não ficarem ali pra sempre, talvez eles vão só morrer ali. Não existe saída do circo. Os posters que já foram colocados, soltados pela Cinemark, né, com aquela frase de que talvez não tenha saída, a ideia de que eles são scans de cérebro que não tem como sair dali, porque talvez eles nem tenham um corpo físico. Quem sabe em 30, 40 anos, o mundo do circo digital possa vir a desmoronar. Ou até, em algum momento completamente aleatório. Aquilo ali é uma simulação, afinal de contas. O que impede alguém de vir lá e desplugar os cabos do PC? É que, tipo assim, duas coisas. Eu, agora, ele falando de sacrifício do Jets, eu me lembrei, tive uma ideia, né? Que talvez seja explorar. Talvez o episódio 9 tenha a exploração. Talvez a gente veja o passado do Jets e explore mais sobre o que aconteceu para ele ser desse jeito, tá ligado? E para ele chegar no. Porque tem muita coisa que precisa ainda ser explicada. Por exemplo, da amizade dele com Calfimo e com a Ribbit, tá ligado? Tem que ser falado disso. Então, talvez eles explorem e talvez desse jeito que ele aceite a continuar no ciclo sem ser um babaca, tá ligado? Talvez esse seja o final do arco dele. E outra coisa, mesmo desbloqueando do, da tomada, vai continuar o servidor, ainda vai continuar rodando. Assim como se o servidor do CS, tá ligado? Ele seja desplugado, vai continuar tendo um servidor, tipo assim, de single player, ainda vai existir isso por si só, tá ligado? Eles não vão parar de rodar só porque tirou da tomada, tá ligado? Que deixam a inteligência artificial deles ligada. Isso pode simplesmente matar eles, não pode? A gente não sabe ainda qual é o maior mistério da série, que pra mim, hoje em dia, não é nem exatamente o que é o circo digital. Eu acho que a CIA tá abandonada, não tá sendo dando update nem nada disso, mas acho que tá abandonada, tá ainda com os servidores ligados, mas não tá tipo assim funcional, tá ligado? Então, eles abandonaram o projeto, tá ligado? Mas sim, por que diabos esse projeto existe há tanto tempo? Algumas pessoas ainda acreditam naquela ideia de que o projeto do circo digital tenha a intenção de salvar a vida de pessoas que estavam à beira da morte. Tipo, a Uma das Gangle foi teorias. atropelada por um caminhão em algum ponto, colocaram ela numa simulação pra poder ir estimulando o cérebro dela, manter o cérebro dela funcionando, enquanto tentam trazer ela de volta de um coma induzido, alguma bosta assim. E tudo que tá acontecendo no circo, realmente, todos os personagens são pessoas mesmo. Eles estão dentro de uma simulação e eles têm que conseguir fazer alguma merda que eu não sei o que é pra acordar. Isso explicaria talvez o fato desse pessoal tá preso há tanto tempo. O que eu acredito que deixa o final bastante amargo e que Mas, por exemplo, o King, ele foi um dos primeiros a chegar e ficou, tipo assim, 6 anos. 6 anos. Até em 2008, 2006, 2008, a Hakata chegar. Então, ele ficou, tipo, 8, 9 anos ali preso naquele lugar, assim. Ninguém pra conversar, porque a Queen já tinha abstraído, tá ligado? Então, tipo assim, não
sei lá. Passa com que as pessoas chorem tanto no final, eu não acho que seja uma história onde tudo vai ter um final. Assim como falaram que o episódio 8, o episódio 7 seria, tipo assim, supervisivo, ia deixar os fãs divididos, e não deixou, tá ligado? Feliz. Apesar Não da série ter sabe. alguns momentos tensos e alguns momentos muito contraditórios, a grande realidade, jovens, é que se vocês forem pegar os primeiros, sei lá, 6, 7 episódios do circo, eles não são tão tristes assim. Eles são momentos onde os personagens estão São, criando relações. Apesar de nós termos momentos tensos, tipo a são Gangle passar tristes. por momentos tensos, Eu chorei pra caralho. Zubo, Pomni, Hagatha, os personagens vão ficando mais próximos um do outro. Toda vez que um personagem quase chegou a enlouquecer ou chegar a um ponto onde ele quase surta, outras pessoas estão lá pra ajudar. Até o próprio Jax no episódio 8 foi quase que Mas não precisa, tipo, ser abstraído pra poder as pessoas, os fãs chorarem. Eu não entendi o ponto. supostamente perdoado pelos outros personagens, então tem muitos detalhezinhos ali que mostram que o final não tá assim tão amargo. Eu acho que pro final ser amargo, eles têm que morrer. Nossa, eu falei isso daqui de um jeito muito psicótico, né? Pra ser amargo, precisa morrer? Não, não acho. Não acho. Acho que, tipo assim, é assim como uma história normal. Se as coisas, os arcos, eles chegam ao fim. O fim em si é algo amargo, tá ligado? Assim como você chegar no último episódio da sua série favorita é algo amargo, porque acho que amargo significa, tipo assim, bom e ruim ao mesmo tempo. É algo, aquele doce, né? Ser algo, tipo assim, que é bom e ruim. Você chegou ao final, você gostou pra caramba da série, mas ela tá no final, tá ligado? Não acho que precisa morrer pra poder todo mundo, pros fãs ficar pra ser um final amargo. Acho que só, tipo assim, ver as coisas se resolvendo é algo amargo, porque as pessoas vai ter que passar pra ter aceitação, você tem que passar pela negação, assim como o luto, tá ligado? As fases do luto é algo amargo. Porque você vai ter que ir fundo, fundo, negação, é, aí vai ah, todas as fases do luto lá, e pra chegar no final, que é a aceitação, tá ligado? É a mesma coisa, é algo amargo. E tipo assim, cada um vai ter. Assim como alguém vê uma série de horror, como It, e não acha tão assustador, outra pessoa vai achar a coisa mais assustadora que já viu na vida. Não acho que seja algo definido. Se ela falou que é amargo, vai ser amargo pra todo mundo. Não acho. Eu não acho que esses personagens vão sair do circo. Talvez eles possam descobrir que existe valor realmente na vida estagnada, digamos assim, na vida dentro do circo, e aí eles consigam viver uma vida feliz ali dentro, pelo tempo que resta a eles, talvez, sei lá, 20, 30 anos antes daquele mundo desmoronar, ou antes da inteligência artificial acabar com aquele mundo, ou talvez eles simplesmente consigam encontrar paz e aquele local seja desligado. Talvez, mas eu realmente acredito que a parte amarga do final é que não tem saída. É. Sobre o trailer do Sobre o episódio trailer do 9. episódio 9 que a Glitch lançou, a gente já falou antes sobre ele. Boa parte do trailer é focado no Jax, onde surgiram diversas teorias dizendo Jax. que ele vai ser o vilão final da Jax. série, agora que o Caim sumiu. Porém, eu tenho uma outra visão Agora que o disso, Caim já que sumiu. na maior parte das cenas em que Jax aparece nesse trailer, a cor do cenário tá normal, mas quando o Caim foi deletado Sim, por isso que eu acho que seja um flashback. As pessoas acham que é um flashback. do circo, ele ficou com esse tom roxo Cinza. meio acinzentado. E como sabemos, teremos um flashback nesse episódio por conta da aparição da Ribbit no final do trailer, me fazendo pensar que essas cenas do Jax não são do futuro, mas sim do passado. A Glitch Sky praticamente finalmente não podendo mostrou nada do que vai dublar, tá acontecer do ligado? episódio 8 pra frente. Tudo o que eles mostraram foram flashbacks. Eu acredito que veremos a história Filhos da completa puta. do Jax, onde Eles postam um trailer de 30 segundos, cara. Desgraçados. Ai, que raiva da Twitch, ele velho. conheceu a Ribbit, se tornou amigo dela, O trailer pra um episódio de 1 hora tem 30 segundos, cara. Que raiva. conheceram Kaufmo, e depois da Assim como. Nossa, cara, eu odeio a Twitch, cara. Que ela fez o episódio o trailer do episódio 8 ser. Tem uma cena do Jets bebendo aquele cafezinho. E apareceu a sombra da Ribbit e do Kaufman e todo mundo
achou que ia ter a Ribbit no episódio 8 e não teve, velho. Que raiva. Abstração de Ribbit, Jax começou a mudar sua forma de agir, colocando sempre aquele sorriso na cara pra esconder realmente o que ele tá sentindo, nos mostrando como ele se Acho que ele vai, tipo assim, mostrar como que foi criado essa personagem, né? Porque no começo, talvez ele não tenha sido assim, mas ele foi, por causa dos traumas do lado de fora, ele foi, tipo, vendo como que ele ia ser no ciclo digital e depois ele só tornou adaptou. aquele personagem que é hoje dentro daquele circo. Pra mim, a ideia do último episódio é o início dele ser um flashback e nos mostrar o porquê Jax é como ele Assim é. como o episódio 8 foi um flashback da criação do Cain, né? Talvez o episódio 9 seja um flashback da criação dessa máscara do Jets. E pra justificar as ações provavelmente tensas que ele vai tomar no último episódio. É legal lembrar que todos os últimos episódios da série tiveram mais de 30 minutos. E pro último lançar no cinema, ele tem que ter pelo menos 1 hora de duração. Vai Então ser é uma quase hora. certeza que esse último episódio vai explorar a história e a backstory de E vai juntar o episódio 8 com o episódio 9 cada também. personagem do circo, sendo que o Jax vai ser o principal dessa trama no final. Ok, agora chegamos na parte que interessa. Quais são as teorias do Linkzinho pro final de Digital Circus? Ok, passamos das linhas de teorias e comentando sobre tudo que a gente pode imaginar, Acho que é o detalhes dos Eric que tá personagens, história de fundo, Ou coisas não, que não podem sei. acontecer. O grande detalhe no final das contas é como a série vai acabar, como, o que vai ser as últimas cenas, esse último episódio aqui. Eu acredito, pessoalmente, jovens, que não existe possibilidade de final feliz dentro dessa série. Ah, Link, mas a mensagem é da vida estagnada, o valor na vida estagnada. É uma das mensagens, não é a mensagem principal. E tal. Tá, eu sei, isso pra mim não significa nada a respeito do final da série. Eu já fiz dezenas de teorias desde que a série de Digital Circus começou a lançar, e eu acredito que um monte de canais já fizeram isso, ó, há anos. Sim, tem canal só de teoria. Tem canal, literalmente, que é só de Digital Circus. É só de ciclo digital. Tanto aqui na gringa, tanto aqui no Brasil, quanto na gringa também. Tem canais focados só no ciclo digital. E anos por aí. Os personagens do circo estão presos aqui. E ao que tudo indica, eles não têm um corpo pra voltar. Muitas pessoas conhecem essa teoria e muitos consideram ela clichê, porque, isso é óbvio demais e tudo mais, mas eu Cara, você não... Cara, episódio 7, tá ligado? Episódio 7. Nem tudo que você pensa é... Não assuma coisas, né? Assim como o episódio 6. Não assuma coisas. Assumir é um erro. não acho necessariamente que uma teoria ser óbvia significa que ela seja ruim. A ideia principal da série aqui é que todos os personagens do circo são scans da cabeça de pessoas. No episódio 8, quando o Kingo tá lá mexendo na programação, a gente consegue literalmente ver a pasta com os scans de cérebro da CIA, mostrando que a empresa em algum momento fez scan da cabeça das pessoas. E é justamente por isso, por exemplo, que quando todos os personagens do circo acordam, a última coisa que eles lembram é justamente, né, eles estarem com um óculos VR na cabeça, com um capacete, justamente porque eles provavelmente colocaram um capacete pra fazer um scan do próprio cérebro. É quase como se você tivesse um backup da sua cabeça, sabe? Você tirou uma foto do seu cérebro agora. Se você colocar esse cérebro que você tirou uma foto pra rodar em algum computador, por exemplo, a última coisa que esse cérebro vai lembrar é que você tava tirando uma foto, talvez ele tenha ali algum erro, algum problema, porque ele passou pro mundo digital, mas você vai começar a partir dali. E a partir desse ponto, então, você vai começar a virar uma pessoa completamente diferente. Vocês já pararam pra imaginar o quão brisado é isso? Tipo, imagina que tem uma pessoa na vida real, que, sei lá, uma trabalhadora normal, que é aquela pessoa que faz os vídeos e tal, Pois que é tão a foda, Pomni. cara. A gente não sabe exatamente. É tão legal, cara. As representações da Pomni na vida real, cara. É tão foda. Tem essa, tem outra que ela tá toda, tipo, de preto com a roupa do trabalho. É muito foda, cara.
Olha, essa gravata, que foda. Realmente, qual que é o nome da Pomni em si, então vamos chutar um negócio tipo Rafaela. A Rafaela faz um scan do cérebro dela. Depois, ela volta pra casa, ela arranja um emprego, passa uns anos, muito ela consegue, fofa. sei lá, um namorado, ela casa, ela vira mãe, ela vive uma vida. Enquanto que essa Pomni aqui, que a gente conhece do circo, ela entra no circo, ela conhece Kingo, Jax, E Hagatha, continua ela a mesma pessoa. vive uma vida completamente diferente no circo. É. Ou seja, elas se tornam pessoas completamente Diferentes. diferentes. Existe uma Pomni na vida real e uma vivendo aqui como se nada tivesse acontecido. É muito foda, Isso mano. é uma discussão que já foi válida dentro da série várias vezes. Provavelmente o momento que mais tocou isso foi no episódio 6, onde o Jax fez questão de dizer que todos eles eram personagens. Eles não importavam. No fim das contas, eles E no não eram. episódio 7, que tem a parte dos scans, né? Que tem lá o plano do Abel. Pessoas. Também toca nessa Enquanto parte. que a gente tem um diálogo entre Zubon Indiretamente, e né? Gangle que é dito exatamente o oposto. Que eles sim, eles eram pessoas. Não importa se aquilo era exatamente real ou não. Se eles eram supostamente reais ou não. Eles conseguiam sentir coisas. Eles tinham emoções. Eles tinham como sentir dor, Essa cena agonia, eu ainda felicidade, não tristeza. sei entender Logo, eles eram totalmente. reais. Por mais que eles Sim. sejam cópias Ah, ele tá falando da cena que eles conversam na frente da porta lá da sala do Caim, né? Que tudo ali, não importa se eles são reais ou não, que tudo ali foi real porque eles sentiram e que vai continuar assim sempre. de outras pessoas, talvez. Mas não importa. Mas nesse caso também, a Zuba não tinha, tipo assim, ela acreditava que ia voltar pra vida real, mundo real, e que ia continuar da mesma forma, só que não tinha, não importa qual dos dois botões ele apertasse, não ia mudar o resultado, que eles não iriam sair do ciclo digital. Importa como você pare pra poder ver isso. Se não existe saída, muitas pessoas acreditam que a grande revelação que o Kingo vai fazer A ali no bolha lá atrás, sombrio. começo do episódio, né? Nessa cena em que ele tá falando com Ed. todo mundo no trailer, e aí tá todo mundo chorando e meio tenso, é isso que ele vai praticamente dizer. Rapaziada, todo mundo que tá aqui dentro do circo somos scans. Alguém escaneou nossa cabeça, colocou aqui dentro, provavelmente a gente inclusive permitiu isso daqui, e a gente não pode sair. Incluindo o detalhe de que, se a simulação do circo for desligada, provavelmente essa galera aqui morre, né? Se um personagem enlouquecer ou deletar, talvez ele também só morra, né? Fora outras questões que podem criar uma crise de identidade. Não morrer, né? Porque, muito porque eles são digitais, não vai morrer. Mas eles vão, tipo assim, ser teletados pra sempre. grande, tipo, se você pegar a Pomni e colar 5 Pomnis no mesmo lugar, o scan de cérebro da Pomni, você colar 5 delas, bom, elas têm o mesmo cérebro. Todas elas vão acordar pensando, como eu cheguei até aqui, eu tava usando um óculos VR. Essas 5 Pomnis têm o mesmo cérebro, elas têm as mesmas memórias, elas têm o mesmo estilo de vida. Qual delas é a Pomni de verdade? Todas elas são humanas ou uma delas tem que ser a verdadeira e as outras são só cópias? Como exatamente os personagens podem prosseguir tendo um final feliz, vivendo num mundo digital que pode ser só desligado por alguém a qualquer momento? Ah, e verdade. Uma coisa que tem tudo a ver com o que eu tô falando agora é um detalhe pequeno ali, uma coisa que eu não acho que vai ter mais Mas eu acho que o mais interessante foi o da Lua e da Estrela lá do Jets e do King, né? Que mais eu achei interessante no vídeo. destaque Então. na história, mas mesmo Na assim eu teoria acho do bom deixar isso TikTok. aqui gravado na teoria, que é o personagem do Scratch. Aquele personagem do cachorrinho, Scratch. aquele que era um dos funcionários da CIA, primeira basicamente, né, apresentação. parte da genialidade que ajudou a trazer a inteligência artificial do Caim do jeito que ela é. Pelo menos segundo o que o Kingo Na falou, verdade, ele né, tem uma wiki do ciclo digital. ajudou tanto Legal. quanto atrapalhou um pouquinho. Mas, bom, no episódio 8 a gente tem duas cenas paralelas do episódio que elas meio que se completam pra explicar como o Caim surgiu. Aquela cena em que o Kingo faz uma explicação de como tudo começou, né? De como eles eram funcionários da CIA, Sim. de como eles estavam trabalhando em uma espécie de inteligência artificial criativa, que seria focada justamente na ideia de absorver conteúdo e criar coisas novas. De acordo com Kingo, Scratch era uma das pessoas que já estava trabalhando naquele projeto, dos ele era programadores. genial, só que meio maluco das ideias, e ele começou a adicionar coisa demais dentro do projeto, que deixou ele instável E as e ideias eram muito imprevisível, bastante do jeito que a gente abstratas. conheceu o Caim dentro da série mesmo. O que Por isso que realmente chama deu atenção erro. no meio desse ponto, isso
é representado na primeira cena do episódio, onde aquela bola vermelha, né, que era o Caim, se vocês assistirem a cena em câmera lenta e forem prestando atenção, vão perceber que o Kingo começa a adicionar algumas informações no Caim. Ele coloca algumas fotos, algumas imagens de coisas um pouco mais simples, e você Sim. consegue ver ali que o Caim, como aquela bolinha vermelha, começa a criar algumas Dá formas retorno, simples. boa. Ele cria uma porta, ele cria um sorrisinho, ele cria um móvel, e aí o Scratch começa a colocar mais e mais coisas, até que o Caim acaba saindo do controle de várias formas diferentes. Sim. Kingo cita que a razão Tem muita especial pro informação. Scratch ser um pouquinho estranho, talvez fosse sua genialidade ou não, ou talvez fosse o tumor no cérebro que ele tinha. É um detalhe aí interessante pra se citar, né? Scratch tinha um tumor no cérebro, basicamente um câncer. Saber dessa informação joga toda Mas, tipo assim, também, como que isso afeta o scan dele? Será que isso, o tumor, ele influencia no scan dele? a série em uma situação muito mais tensa do que a gente tava até Perguntas. agora. Porque, ok, até então muitas pessoas inclusive discordavam muito da ideia de que talvez os personagens fossem scans de cérebro que foram jogados para dentro do circo. Muitas pessoas não gostavam muito dessa ideia porque achavam que seria ou clichê ou muito fácil de prever. Eu sempre acreditei que a ideia fosse ser essa daí mesmo, porque é o que tem sido trabalhado desde o começo da série. Isso já coloca a gente numa direção bastante diferente. Todo o circo, como ele existe e como ele foi feito, a inteligência artificial que montou o circo foi programada e criada, quase que metade dela, por um cara que tava E também não tem problema se for, tipo, clichê. Qual o problema de ser clichê, cara? Tipo, olha o que criou de uma ideia clichê. morrendo. Notem um É foda detalhe pra caralho. interessante. Essa cena aqui. Eu faço tudinho por eles. Eu me dedico que nem um condenado às aventuras deles. Eu saio da minha zona de conforto só pra agradar. E eles ainda odeiam as aventuras. Eu fiz um programa que cria um corpo que encapsula perfeitamente os arquivos das mentes deles, mas que eles odeiam também. Eu tô começando a ter a sensação de que eles odeiam. O Caim diz com todas as palavras: eu criei um criei um programa que corpo encapsula a mente deles em um corpo digital. Interessante. Ou seja, nesse mesmo episódio nós temos o Caim falando sobre como ele não pediu pra ser criado, ele só queria cumprir o propósito dele. E também ele confirma que foi ele que fez os corpos das pessoas, né? Então a pessoa escaneia, o arquivo fica lá, mas é o Caim que cria o corpo que vai colocar esse arquivo da mente da pessoa no corpo e vai dar consciência a esse corpo, a esse scan. Então, se fosse só um scan, ia ficar só arquivado. Não ia ter experiências novas, não ia ter coisas novas, ele não ia estar vivendo, comendo, se divertindo ou ficando triste, tá ligado? Se não fosse o Caim, ele só ia ser um arquivo inalterado. Ele foi criado, então, pra fazer aquela simulação. Aquele mundo digital que é muito bonito e baseado em coisas que existem na vida real, onde ele pegou Se eu for cada ver um se dos tava- scans de cérebro que a CIA tava- tinha feito e adicionou eles ali como personagem. Ele fez modificações na aparência das pessoas, ele mexeu em uma coisa ou outra na memória de alguns deles, provavelmente, já que não conseguiam se lembrar dos seus próprios nomes, e ele fez algumas alterações, transformando o circo digital dele quase que num jogo dos anos 90, né? As coisas Nossa, eu odeio o primeiro episódio que faz o Caim fala assim, tudo que eu posso mexer em tudo, menos na mente de vocês. Ai, nossa, que mentira. foram evoluindo Mentiroso. e continuaram avançando, mas Mentiroso. mesmo assim, a base foi essa. Sendo um pouco mais direto, se vocês forem parar pra pensar, o Caim, o propósito dele era criar uma simulação de um mundo feliz, onde as pessoas pudessem continuar vivendo ali dentro. Cópias das pessoas, pelo menos em tese. Já que, né, um scan do cérebro de uma pessoa não é exatamente uma pessoa que tá lá dentro. E nesse caso, o Jet estaria certo. Não é real. Não, tá ligado? Por isso que não é loucura que o Jet, ele, tipo assim, nossa, isso tudo é real, não é real. As pessoas falam, tipo assim, nossa, eu vi os reacts, né? Tipo assim, as pessoas naquela cena do Jet, ele dizendo assim, tudo isso é real. As pessoas falavam, tipo assim, nossa, como que, tipo, agora que você se tocou nisso. Mas, tipo assim, se você pensar no lado, tipo assim, de que eles são scans neurais de pessoas que já estão vivendo suas vidas e que não nem sabem dessa existência na vida digital,
eles não são reais, tá ligado? Tipo, eles são personagens. A gente já teve Então essa ele tem discussão meio aqui que antes. razão. Obviamente que seria uma coisa um pouco viajada demais que cada uma das pessoas ali do circo tivessem, por exemplo, vivas dentro de algum tipo de câmara ou então em coma, por exemplo. Eu acho muito Por isso que esse foi importante o episódio 6. Episódio 16, episódio 7. Porque, tipo assim, mostrou, tipo assim, não, eles não estão em câmeras, tá ligado? Não é desse jeito que o Abel contou. Ou talvez seja, não sei, o quanto que a Abel sabe, ou que a inteligência que o Caim criou e que o Caim sabe, sobre o mundo exterior. Não sei, mas talvez não seja desse jeito que contou. Isso tira, tipo assim, um peso, tipo assim, eles não são reais, tá ligado? mais fácil que o Caim só tenha pego esses scans de cérebro e colocado eles pra rodar, Ou como se fosse um que programa, sabe? Ele tá só executando a rodou, Pomni, o Jax, o Kingo, como se fossem personagens. tirou o arquivo de algo inalterado e criou um modelo que varia, que ele modifica o humor, ele criou um corpo que vai modificar esse scan neural em, em vida real, né? Em real time, em tempo real. Ali. Agora, isso é interessante. Se eu fosse um pouco direto com vocês, jovens, estar morrendo é uma Que seria uma ideia abstraída, coisa né? que Do provavelmente Scratch. deixa qualquer um pouquinho tenso, não é? Imagina você se você fosse o Scratch, um programador jovem, talvez um pouco mais velho, tinha um grande projeto de inteligência artificial revolucionária, onde você ia ganhar dinheiro, Sim, fama, sim, sim. uma carreira um pouco mais estável, tava tudo indo bem, Scratch e aí do nada de você 4. tem um tumor no cérebro. Agora você talvez tenha anos, talvez Perdão. meses de vida. Quais são as chances do circo Sim. digital ter sido criado justamente para pegar pessoas que talvez estivessem morrendo ou fossem morrer, adicionar essas pessoas no circo, para que mesmo que você morra na vida real, você possa seguir estando vivo de alguma forma. A morte deixa as pessoas desesperadas, melancólicas e muito mais radicais do que o normal. Principalmente no caso do Scratch, que não era só um cara que ele ia morrer em um tempo. Ele era um cara que ia morrer, ele sabia que provavelmente ia morrer, e isso pode ter gerado um desespero muito grande. O nome dele no circo era Scratch. Aquele homem era um gênio. Frequentemente as ideias dele eram bizarras e abstratas, de modo que a equipe não fazia ideia de como trabalhar com a linguagem de programação que ele usava, fosse pelo grande brilhantismo dele ou pelo tumor cerebral dele. Ele estava tentando criar alguma coisa. Muitas outras possibilidades podem ser enfiadas aí no meio, jovens, mas existia uma teoria muito antiga sobre o circo digital que dizia que talvez todos os personagens que estão dentro do circo... Talvez seja um final amargo, porque vai ser um final que confirme que eles não são pessoas reais, tá ligado? Talvez seja por... E aí vem, tipo assim, ai, é uma história clichê, ai, eu não gostei, ai, não queria que fosse assim. Por isso que talvez seja, nesse sentido, seja algo amargo. Todos, sem exceção, estivessem capotados. Aí os fãs, talvez, também tenham que passar pelo mesmo que o ciclo, né? Teve que passar. De que aceitar que aquilo ali não é real. Mortinhos da Silva. Essa teoria sempre soou um pouco abrupta, mas ela existe desde o episódio 4, que é aquele episódio lá que mostra que a Gingle meio que foi atropelada por um caminhão. Sim, e a razão dessa teoria o episódio existia. do fast food. O tempo é justamente por causa disso. Porque cada personagem em específico tem traumas que aparecem na história, eles são destacados um por um em todos os episódios, e cada um deles deixa uma brecha pra poder ter acontecido alguma coisa. Tipo a Gangle ter sido atropelada, tipo a Hagatha ter essa cena agora no episódio 8, que ela sofre uma ferida na cabeça, por exemplo. A Pomni, que disse que gravava vídeos em prédios abandonados, pode ter sofrido algum acidente também. E aí, a gente lembra daquele detalhe. O último episódio é pra ser uma coisa tensa, melancólica, que deixou todos os dubladores, todo o pessoal que trabalhou na animação, quem trabalhou... Nem sempre, cara. Talvez seja só, tipo assim, papo. Talvez seja só um monte de conversas, um monte de flashbacks, e o pessoal aceitando que aquilo ali não é real, e que vai ficar ali pra sempre, e tendo uma vida normal, entre aspas, dentro do círculo. Talvez seja isso. Não precisa ser tenso, não precisa ser algo uau, tá ligado?
talvez o episódio 9 só seja ele aceitando o Jax e, tipo assim, lidando com ele e eles vivendo normal no ciclo digital. No último episódio, ficou meio chocado, porque o final era bem abrupto mesmo. Agora, imagina esse conceito. Se isso for uma revelação grande no último episódio, as coisas vão ficar muito mais tensas do que elas já estão. Não é simplesmente que, sei lá, o Jax vai descobrir que ele é uma pessoa, que na verdade ele é quase como se fosse uma cópia de outra pessoa que tá vivendo na vida real. Na vida real tem um Jax Ou seja, ele vai estar certo, né? Que aquilo não é realidade. Que foi lá e fez um scan de cérebro e esse é ele. Você é um clone de outro cara. Não, ele vai descobrir que provavelmente ele é um clone de um cara que, sei lá, talvez tenha sofrido algum acidente e morreu, por exemplo. Lembre-se que lá no de carro, num túnel, né? episódio 7, quando as memórias do Jax aparecem, são só 2 ou 3 imagens de uma estrada, do que parece que é alguém andando de carro. Na verdade são 4, né? Por mais que isso não seja tão explorado assim, e que a história e o passado do Jax não tenham sido tão explorados, nos dá a sensação de que algo aconteceu com ele. Aquela cena do Jax assustado, falando que isso tudo era real, é poético, mas é bizarro. Essa é uma das teorias que se afundam de um lado mais que é terror psicológico. Melancólico que a gente poderia ir pra série. Mas como já tinha falado pra vocês antes, a ideia era meio que essa, não é? Scratch é um cara que talvez tenha tido um objetivo de vida criando o Caim. O objetivo de pegar esses scans de cérebro e colocarem ali dentro, pra que mesmo que ele ou outras pessoas tivessem morrido, elas pudessem continuar existindo em algum canto do mundo. Como eu disse, poético, mas bem bizarro. Acho que entre os pontos que podem ser um pouco estranhos nisso, o maior de todos é o fato de que se essa teoria fizer sentido, a gente não sabe realmente se esse projeto tá sendo levado pra frente por alguém ainda, ou se, sei lá, o Caim tá montando tudo sozinho. Porque em tese foi o Caim que terminou de montar o programa sozinho. Ele é uma inteligência artificial que pensa, né? Mas é aquela coisa. Como exatamente o Caim tá rodando em algum lugar se não tem ninguém executando ele? Não é pra ter alguém cuidando desse projeto, não é pra ter alguém por trás desse projeto. É um servidor, cara. Tipo assim, o servidor da CIA mantém tudo, o círculo digital ativo e o Caim ativo. Mas não quer dizer que vai ter tem alguém. É igual, tipo assim, servidores de jogos antigos, tá ligado? Não quer dizer que tem gente ali tendo manutenção todo dia. Só eles não desligaram. Eles só mantêm ali funcionando. Mas não estão fazendo manutenção, não estão. Tipo assim, eles abandonaram o projeto, mas não abandonaram o servidor, entende? Na minha cabeça é isso. Será que esse alguém vai pelo menos aparecer na série? A gente não tem certeza. A empresa da CIA pode só desligar os servidores, e esse pode ser o último dia de vida deles, ou talvez a última semana. De um jeito ou de outro, eles estão presos ali. Qualquer saída, sonhos que eles pudessem ter, coisas... É isso, é desse fanático que tava falando. É muito bonito, que eles quisessem alcançar, não estão mais disponíveis, porque eles não vão sair. A própria Zubul falou isso no último episódio. Ela tinha sonhos, ela tinha objetivos, ela tinha coisas que ela queria fazer na vida dela, mas agora ela descobre que não. E ela possivelmente vai descobrir em seguida que ela nem é uma pessoa na real, ela nem é um ser humano que pode sair daquele mundo. É meio injusto, não? Ela tem memórias de uma pessoa que viveu a vida real, de uma pessoa que conhece os cenários e o mundo da vida real, mas ela não pode simplesmente voltar pra lá porque ela é uma cópia dela mesma. Quando eu penso no fato de que o final da série pode soar amargo e que a mensagem dela é só... É legal, porque é diferente. Não é clichê, porque eles são mentira, eles são fake, não são reais. Mas, tipo assim, mostra, tipo, eles não são reais, mas também eles são reais, porque eles têm sentimentos, são pessoas, tá ligado? São o que faz alguém ser humano, tá ligado? É ela existir materialmente ou ela ter sentimentos e emoções, ela se envolver com outras pessoas, ter aventuras, ela se divertir e chorar com as outras. O que faz ser humano? E acho uma pergunta muito foda. Assim como essa série fez essa pergunta, abre esse questionamento. Também tem uma série chamada The Good Place, O Lugar Bom, né? Que também pergunta isso, tipo assim, o que faz ser humano?
é você errar sempre, mas tentar superar, ou você tem que ser punido pra sempre pelas suas ações que você fez na vida, e isso faz você de um monstro pra sempre, tá ligado? Sobre o valor de uma vida São tranquila, eu questionamentos acredito que nós podemos sim ter um válidos. final onde Acho alguns isso muito personagens foda. possam se E mesmo que seja, tipo assim, o final mais broxante que seja, o caminho até ele é super recompensador, sabe? É super... Foi muito bom, cara. Passar esses anos, foi 10 anos assistindo e acompanhando Digital Circus e, porra, valeu super a pena, porque foi experiências bizarramente estranhas e legais e diferentes e foda, tá ligado? Mesmo que o final seja broxante, foi divertido pra cacete até lá, tá ligado? E não acho que a Cruciworks faça um final broxante que, tipo assim, destrua a série. apoiar como amigos, possam ter um final suficientemente bom, onde eles vivam os últimos tempos da vida deles É mais fácil a Netflix fazer isso do que a Cruciworks. do circo tranquilamente, descobrindo mesmo assim que não existe saída. Claro, eu acredito que alguns desses personagens podem fazer isso, enquanto eu obviamente acho que tem outros que não vai rolar. Tipo, sei lá, Jax. O Jax é um personagem que viveu por anos sem encarar a realidade. Então é meio óbvio o fato de que eu duvido muito de que o Jax consiga imaginar um futuro onde ele tenha que aceitar que ele é uma cópia de alguém. Eu até já cheguei a acreditar no fato Sim. de que E por isso que ele vai surtar, vai ficar doidinho da cabeça. talvez o Jax se sinta tão tenso assim quando ele lembra e ele ouve o Kingo falando sobre como aquele mundo foi criado por uma IA e sobre todo aquele detalhe dos scans de cérebro, e ele até fala que isso era tudo real. Talvez isso seja um detalhe, mas talvez o Jax possa ser, sei lá, a única pessoa que se lembra disso. Ele lembra que ele não é uma pessoa de verdade. E lembrando também, né, que, tipo assim, ele era amigo do Calfimo, né, cara? E o Calfimo, ele é, tipo assim, um cara que surtou por causa dessa saída, por causa disso. Então ele tem muito, e a Ribbit, até agora, pelo que dá a impressão, é uma pessoa que questiona muito, assim como o Calfimo, né? Então, eles talvez já tenham chegado nessa conclusão, que eles não são reais, eles são cópias de pessoas reais, mas que eles mesmos não podem sair dali. Aí o Calfim não aceitou e o Jets só rejeitou esse negócio e não quer ouvir mais sobre isso. Por isso que talvez ele afaste a Ribbit e talvez a Pomni também, porque ele não quer aceitar que aquilo seja... Não quer ter emoções reais, ele não quer ser não quer lembrar disso, dessa possibilidade de ele não ser real, ele não ser alguém que seja só um clone, tá ligado? De outra pessoa, que não possa sair e fazer coisas reais de novo, como ele fazia antes, na vida real. Então, talvez por isso que ele afaste as pessoas, talvez por isso que ele seja desse jeito meio bizarro, porque ele não quer aceitar essa possibilidade, ele não quer ser lembrado disso, ele rejeita e não quer saber. Ele é tipo assim, aquele ditado: eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. E por isso ele tenta aceitar o fato de que ele é um personagem e não um ser humano? Poderia ser isso, não poderia? Eu acredito que o final vai ser tenso. E quando eu digo tenso, eu quero dizer que eu acho que o programa vai ser desligado. Tipo, a gente vai terminar a série exatamente com o mesmo take que fechou o primeiro episódio. A gente vê a empresa da CIA, talvez alguns anos depois. Eu acho que vai finalizar com a teoria da convergência, vai finalizar a série com a cena que começou ela. Pessoas vendo que aquele projeto teve talvez resultados positivos ou negativos e desliguem o servidor onde Kingo, Hagatha, Jax, Pomni, toda essa galera tá vivendo. Todos os personagens que a gente conheceu, a possibilidade de a gente ter uma continuação, de continuar vendo eles se desenvolvendo, não vai acontecer porque aquela galera vai ser desligada. Afinal de contas, eles estavam no mundo digital, não é mesmo? Se você desliga uma inteligência artificial, todas as memórias, todos os arquivos não salvos, tudo que aconteceu com aquele cérebro é apagado. Não me parece exatamente o estilo da Glee
permite fazer coisas como uma continuação pra poder continuar rendendo grana. Eles já terminaram anteriormente, por exemplo, Murder Drones, que era uma série que rendia muito dinheiro pra eles, e eu duvido muito que eles vão simplesmente encerrar Digital Circus com a suposta ideia de fazer uma segunda temporada, por exemplo. Claro, isso daqui é uma série que é muito famosa no YouTube, em quase qualquer lugar, de altíssimo nível, mas não significa pra mim que vai ter uma continuação. Nem não todo mundo que tá... É igual o Murder Drones. Murder Drones, ele tem, tipo assim, a participação com clipe musical. Tem vários stories não, vários stories, né? Reels com eles, do pessoal de Murder Drones e tal. Mas que ele seja algo, tipo, ter segunda temporada oficial, não. Acho que depois do Digital Circus eles vão pra outras animações, vai ter outras séries, e eu vou assistir e gostar pra caralho. Que no vídeo concorda exatamente Talvez com essa afirmação. Talvez aí o Zedin, não reality. sei... Um último ponto pra citar aqui é, por mais que o Nickzinho não concorde, eu acho que existe a possibilidade de ter mais material de Digital Circus no futuro. Tudo bem que a segunda temporada é bem não, tipo assim, da segunda temporada, mas sim, tipo, reels, merchans, clipe musical, assim como teve, tipo assim, os dubladores participando, fazendo música, tá ligado? Com a série também, tipo assim, vai ter conteúdo do programa, do show, mas não vai ser o show em si, tá ligado? Que vai ter uma continuação. provável. Só que um spin-off não seria algo ruim, tipo um episódio focado na chegada dos outros personagens no circo. Talvez algum momento específico lá dentro de antes da Pomni chegar, ou até mesmo dando mais detalhes da origem do circo digital. A série em si é sobre os personagens e sobre a vida daquela galera dentro do circo, mas muitas pessoas têm interesse na origem e em detalhes não mostrados. E com certeza um episódio especial mostrando, por exemplo, como a esposa do Kingo enlouqueceu, ou a origem verdadeira do projeto do circo digital, seria algo bem massa. Claro que isso não fica limitado. Massa, mas tipo assim, eles não fazem. Eles não fazem. Talvez. Eu não acho. Não sei, cara. Eu não sei. Tipo assim, eles ganham dinheiro pra cacete com merchan, tá ligado? Não acho que eles precisam apelar pra criar coisas. Não, tipo assim, Digital Circus não é FNAF, tá ligado? Não precisa criar coisas, tipo assim, 50 livros e um monte de coisa pra ter que contar histórias, coisas da história principal, tá ligado? Vai explicar coisas da história principal, não precisa fazer isso, tá ligado? Acho que eles vão ser que nem Gravity Falls, que eles fizeram. Gravity Falls teve uma história em quadrinhos? Acho que não. Na minha cabeça, Gravity Falls foi tipo assim, teve o livro que o Chipper usa na série, mas de resto não teve, tá ligado? E o resto é merchan, não histórias explicando coisas principais. Não acho que seja assim. Não acho. Apenas vídeo. Dá pra usar a mesma abordagem de Gravity Falls ou Hora de Aventura e lançar outras mídias contando mais do circo. Tipo, uma coisa que seja... Acho que vai ter, tipo assim, historinhas, vai ter coisas, tipo assim, rios, vai ter coisas que não são canônicas, mas vai ter conteúdo ainda. De Digital Circus vai ter conteúdo, mas não acho que seja spin-offs ou coisas canônicas, tá ligado? Tipo um quadrinho, que pessoalmente... Tipo, eu falei do Gravity Falls, seria uma apareceu. forma de contar esse tipo de coisa. Gravity Falls é um desenho que mesmo anos depois de ter acabado, ainda possui enigmas. Alguns livros que lançaram contêm mais detalhes da história, já que isso já se tornou um costume do criador. Então talvez lançando algum livro contendo mais detalhes da história de Digital Circus, já que já é de costume da criadora ficar respondendo perguntas que mostram mais detalhes de pessoas. Mas é mais fácil, tipo, a Cruise Works ficar passar anos respondendo coisas do show do que ter uma coisa física ou, sei lá, ter um material canônico que explique alguma coisa, tá ligado? Personagens aqui e ali. Pessoalmente, eu acho que seria uma boa. E eu acho, inclusive, que os fãs adorariam esse tipo de coisa. Por mais que o Link não concorde. Jovens,
finalmente tá acabando. Essa daqui é a parte final do vídeo, onde eu dou minhas impressões finais e, é claro, deixo o meu mais sincero obrigado. A série de Digital Circus foi uma aventura muito grande, que foi lançada por praticamente o quê? Uns 3 anos por aí. E eu acredito que durante todo esse período de tempo, essa é, não ironicamente, uma das séries que eu mais me diverti fazendo vídeo em toda a história do meu canal. Digital Circus é uma série divertida, cara. As piadas, o humor da série é divertida, a dublagem da série foi muito interessante e os questionamentos que essa série faz são alguns dos mais interessantes pra mim que eu vejo numa série. Toda aquela coisa de tipo, quem é exatamente uma pessoa? Um ser humano é um ser humano só porque ele consegue sentir alguma coisa? Por exemplo, o Caim era uma inteligência artificial e aí, pô, se ele era uma inteligência artificial que conseguia sentir, então ele era humano também? Ou ele era um robô? A Pomni e todos esses outros personagens que a gente conheceu, eles eram humanos apesar dos defeitos e as coisas que a gente viu defeituosas neles? Porque assim como... Por isso que eu não acho, tipo assim, que se o final for clichê, vai estragar a série, porque tipo assim, os questionamentos já foram feitos. Já foram postados 8 episódios e questionamentos já foram feitos. Tá ligado? O 9º só vai resolver a história, mas não vai botar um ponto final, não vai responder estes questionamentos, tá ligado? O Caim tinha seus defeitos, o Jax tem os seus defeitos, a Haga... Por isso que eu acho que, tipo assim, que seja... o final seja só da história, mas que não vai responder muita coisa, não vai continuar com muitas dúvidas e mistérios, tá ligado? Mesmo no final de Digital Circus. Tem os seus defeitos, a Pomni, a Zubul, todos eles têm coisas que podem se considerar... Pô, quem é esse cara, mano? Ele acha que é do time, cara. Opa aí, velho. Tem nada a ver. Meio fora do padrão, até pra idade desses personagens. Eu acho bem legal, inclusive, até a ideia, por exemplo, de você colocar... Vocês já pararam pra pensar na brisa de como é esse grupo principal de Digital Circus? Tipo, a gente provavelmente tem o Kingo como um velho dos anos 90, a Agatha, que é uma senhora de 30 pra 40 anos, por exemplo. E no meio desses personagens, a gente tem, tipo, o Jax, que tem 18 anos, ele é praticamente um jovem adulto, ou a Zubul. A Zubul, a Kendra, é super nova também, praticamente também, dizendo uma pessoa trans, tá ligado? 24. Que ela tá no mesmo grupo que um velho. São pessoas de idades diferentes, de eras diferentes. E mesmo assim elas conseguiram... lésbicas. Criar laços entre elas e momentos bem bonitinhos. Desde a época que essa série foi lançada, eu acredito que muito do porquê ela é muito subestimada é não apenas pelo seu visual, que puxa mais pra um colorido que possa parecer infantil. Eu também acho, tipo assim, que é muito subestimada. Porque, tipo, muita gente tem uma concepção meio, tipo, isso aí é modinha, isso aí é... Já vi 50 coisas iguais a isso. Acho que é porque o pessoal tem muito... Eles imaginam como é o final, eles pressupõem as coisas. Eles pressupõem que já sabe o final, assim como a gente pressupôs que a gente tinha stands e as mentes das pessoas e veio o episódio 7 e, tipo, desabou tudo, tá ligado? As pessoas pressupõem tudo e tipo assim, elas não se permitem ter essa diversão, que tipo assim, talvez não seja pra elas, tá ligado? Mas, tipo, você ficar espalhando, tipo assim, não gosto de Digital Circus porque... E fica fazendo um vídeo de 20 minutos tentando desmascarar e, tipo, falar mal da série, tipo assim, é meio idiota. Tudo bem se não assistir, mas deixa a pessoa se divertir. É igual o Murder Drones. Murder Drones tem muitas plot holes, tem muito, tipo assim, muitos erros de animação, tem muita coisa, mas é muito divertido. É divertido de assistir. Tem gente que gosta pra caralho. Eu gosto pra caralho. E, tipo assim, tudo bem. Tem seus erros, mas, tipo, não precisa, tipo, cagar na cabeça das pessoas que gostam disso. Tipo, cara, pelo amor de Deus. Mas também pelo fato de que as pessoas gostam muito de subestimar coisas e, óbvio, né, pareçam ser populares demais. Se uma coisa faz muito sucesso, é porque essa coisa é uma bosta e todo mundo que gosta não tem tão bom gosto assim. Digital Circus é uma série com diálogos muito bons, um design muito bom, um humor divertido, cenas de ação, de mistério e de comédia muito divertidas. Eu, pessoalmente, já gravei muitas coisas aqui no canal e já fiz react de muitas coisas. Eu aprendi sobre, tipo assim, que eu gosto de
terror psicológico por causa de Digital Circus. Eu tô me abrindo a muito conteúdo, assim, tipo, eu recentemente eu assisti Scream, né, que é Pânico, não Todo Mundo em Pânico, mas sim o Pânico, o de 96, eu acho, de 96 ou de 2006. Então eu tô aprendendo muito sobre mim e sobre as coisas que eu gosto e, tipo assim, me abrindo mais para essa, essa categoria de conteúdo, sabe? Tipo, tô aprendendo pra caramba, cara. Tá sendo divertido pra Especificamente caramba. quando eu não queria fazer react. Se vocês forem acessar meu canal hoje em dia, vocês vão perceber que nos últimos, sei lá, 2 anos, a única coisa que eu posto react no meu canal sempre foram os episódios do Circo Digital. E isso é especificamente porque eu gosto de assistir os episódios dessa série. Ela é divertida. É muito divertido. Sempre foi. As séries da Glitch são provavelmente pra mim a sensação mais direta de ver uma coisa feita com coração depois de muito tempo vendo séries e coisas que eu considerava como independentes se tornarem coisas de empresa. Eu acho que muito do porquê a qualidade das coisas da Glitch fizeram tanto sucesso assim é pela quantidade de alma e coração que tem na parada. Não é simplesmente pelo quão bem feito é, porque se vocês assistirem o primeiro episódio de Digital Circus hoje em dia, por mais que ele seja bonito, vocês vão perceber que comparando com hoje em dia ele é bem feinho, tá? Ele era bem mais simples, as cenas eram bem mais porquinhas muitas vezes. Mas, tipo assim, o episódio 1 é bom pra caralho, não por causa do visual, isso bem feito e, tipo, muito bom visualmente, mas, tipo assim, a história é muito boa. Apresenta de uma forma muito boa, o pacing é muito bom, tá ligado? Tipo, a narrativa é muito boa e é super gostosinho de assistir e é muito satisfatório, cara. E é muito intrigante, é tipo, te pega. A história, se você assistir, te pega, tá ligado? A animação não era lá tão boa assim, mas era uma baita de uma série. Enfim, quem de vocês que tá assistindo os vídeos aqui vai assistir a série aí no cinema? Não esquece de colocar aqui nos comentários. Cara, eu vou esperar fazer react aqui no YouTube. Mas eu ia assistir, só que eu tô desempregado, eu preciso de dinheiro, então eu não tenho dinheiro pra pagar entradas, né, no cinema. E aqui já lotou, então se eu fosse assistir, só ia assistir em outro estado. Então eu não tenho dinheiro pra isso, então eu vou esperar até o dia 19. E eu preciso estar vivo até o dia 19 e preciso que minha luz esteja paga. Estou desempregado, procurando trabalho, então tá difícil. Mas eu vou assistir, cara. Assistir. Se pá, se alguém vazar antes, né? Aí eu até faça um react antes do dia, né? Mas talvez não. Eu vou tentar ao máximo dia 4 em junho, né? E vai sair 19 de junho. Eu vou tentar sair da internet o máximo possível e é isso aí. E não tentar ver nada sobre. Mal posso esperar pro próximo episódio o Caim aparecer falando: Meus parabéns, vocês esperaram o final ruim. Concluíram a aventura Ataque do Caim Assassino. Seria muito divertido. Na verdade, seria muito triste, mas enfim. Eu era o digital de todos os ciclos. Assim disse o Kingo antes de passar os créditos. Tem um GIF de digital ciclos. We are TADC. É muito divertido, tá? Não vou ver. Tem no Instagram, tá? É muito divertido. Enfim. Muito obrigado por estar assistindo, por assistir até aqui, né? Ver os 2 episódios. Eu não vou achar nem a pauta. Tem esse daqui. Shimi 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 a. Trade shalalala. Trade shalalala shalalala shalalala. Shimi 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 a. Shalalala. Shalalala. Exato.